Graça e paz, povo de Deus. Eu sou o Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Eu saúdo a todos os meus irmãos da graça e os que não são da graça. Eu vos saúdo da mesma forma. Que as mãos abençoadoras de Deus está sobre os quatro cantos da terra, abençoando todos aqueles que nele crê. O que mais agrada a Deus não são os seus dízimos, não são as suas ofertas, não os seus corre-corre de um lado para o outro, não são as suas orações, o seu jejum, aquilo que você faz pensando que isso agrada a Deus. A Bíblia diz que o que mais agrada a Deus é a fé. Está em Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Outra coisa que agrada a Deus é a obediência, que está em Samuel, né? Está em Samuel no capítulo 15. No versículo 22, Samuel disse: é melhor, Deus tem mais prazer na obediência do que em sacrifício. Então, o que agrada a Deus são essas coisas: ter fé nele e confiar nele. Não são essas obras mortas, correndo de um lado para o outro, porque em Romanos 9:16, a palavra nos diz que não é de quem quer e nem de quem corre, é de quem Deus o quer. Eu tenho uma palavra neste momento, uma palavra para alegrar os nossos corações. Essa palavra se chama libertação. Você é liberto. Salvação. A palavra, você é liberto do mal. Você é liberto do medo, liberto da doença, muitas coisas que te rodeiam. Mas nós encontramos, para que nós podemos concluir esta mensagem, nós encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16 e do versículo 27, nós encontramos ali a prisão do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi preso, ele junto com seu companheiro Silas, e eles cantavam louvor a Deus. Glorificava. Se você pegar um pouco o versículo um pouco antes, você vai saber toda a história. Pode pegar desde do capítulo 1, 16 de Atos. E eles cantavam, e por volta da meia-noite veio um terremoto, e abalou todo o alicerce, e abriu as portas daquela cadeia. E Paulo e Silas e os demais foram libertados. E o carcereiro, quando viu aquilo, assustado, temeroso, arrancou da espada para se matar, pensando que tinha todos fugido. E o apóstolo Paulo disse: não faça isso, Senhor. Estamos todos aqui. E ele, pegando uma luz, um pouco ainda com medo, tremo, ele entrou ali dentro, no meio dos demais, preso ali, com uma luz, e ele viu que todos estavam temerosos naquele momento. E todos estavam ali, nenhum escapou. E ele então, olhando para Paulo, ele diz para o apóstolo Paulo: Senhor, o que eu devo fazer para ser salvo? Paulo disse: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. O apóstolo Paulo falava da salvação. Existem 3 tipos de salvação. A salvação, nós temos que entender que existe a salvação eterna. Foi o que aquele jovem, lá no capítulo 18 de Lucas, aquele jovem rico disse: bom mestre, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Então nós vemos que ali fala de eternidade. Agora o apóstolo Paulo disse ao carcereiro:
crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Muitos não entendem o significado desse versículo. O apóstolo Paulo não poderia prometer salvação eterna para o carcereiro. Há muitos que não entendem e colocam este versículo, muitas vezes nas faixas, nas festas que eles fazem, como tema daquela festividade. Escreve na lateral do templo, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Mas eu ainda não conhecendo o Evangelho da Graça, eu vi que alguma coisa estava errada. Eu conheci pessoas que viviam dentro da chamada igreja e os seus familiares não queriam nada. Mulher, filho, ninguém queria nada, somente ele, somente ela. E aquela pessoa morria e a família continuava fora da igreja. Eu dizia, isso está errado. Então hoje eu entendo que o que Paulo estava dizendo para aquele carcereiro era a salvação da mente. Então existe a salvação que não é a salvação eterna. Existe a salvação também que é o socorro. Uma pessoa quando cai dentro de um rio, muitas vezes ele está ali num barco, aquele barco afunda e várias pessoas ali perdem a vida. E eles dizem, olha, só se salvou tantas pessoas. Um prédio em chama, aquelas pessoas vão para o andar de cima e fica ali no teto daquele prédio. E vem ali os bombeiros e resgata aquelas pessoas foram salvas daquele incêndio. Então a salvação também vem da palavra livramento. Quantas pessoas são salvas que se cai, bate o carro, cai na pirambeira e são salvos? Assim, o apóstolo Paulo, quando disse ao carcereiro, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa, que seria salvo da mente. Porque o que governa o nosso corpo é a mente. As pessoas que são religiosas estão com sua mente poluída. A sua mente, ela está ali enraizada, raizou ali dentro da sua mente aquela religião, que ele acha que aquela é a única e fora dali não há salvação. Há uma lavagem cerebral na mente desses religiosos, eles não conseguem entender. E Paulo estava dizendo para aquele carcereiro, se você crê em Cristo, ele vai te libertar desse medo, dessa aflição, dessa preocupação, porque ele temia que os romanos porque os romanos oprimiam o povo judeu. Então ele temia, mas se você for liberto, deixar que Cristo entre na sua mente, ele vai fazer uma lavagem na sua mente, tirar toda a impureza, todo o mal, toda a cobiça, malícia, desejo, tudo aquilo que não presta. Faz uma lavagem. Então essa é a salvação que Paulo estava oferecendo para aquele carcereiro. E é isso que eu quero dizer para você nesse momento. Você que está dentro de uma religião por muito tempo e que acha que a sua religião é a única, que o seu pastor é o único, você está enganado. Você precisa conhecer o verdadeiro Evangelho da Graça. Quando o Evangelho da Graça entrar na sua mente, ele vai fazer uma diferença. Ele vai transformar a sua mente e você vai estar puro e livre dessa maldição chamada religião. Que Deus te abençoe, que o Espírito de Deus continue falando nos vossos corações. Graça e paz para todos.